alunos! Agora vamos continuar diferenciando os tipos de lesões que nós vamos ter entre lesões sólidas e as lesões de conteúdo líquido. Vamos começar pelas mais simples, que são as lesões sólidas. E as lesões sólidas, nós diferenciamos elas basicamente pelo seu tamanho. Então a gente vai diferenciá-las em três tipos: pápula, tubérculo e nódulo. A pápula, então, ela é a menorzinha de todas. A pápula, ela é uma lesão de consistência dura, ela é pequenininha, podendo ter de meio centímetro a 1 centímetro. Todas essas lesões que a gente vai falar, elas podem regredir naturalmente ou não. Tudo vai depender do agente causador. Mas aqui pra gente não interessa tanto o agente causador. O que interessa pra gente é saber identificar o que é cada tipo de lesão, saber dar nome para cada coisa. As pápulas, por serem muito pequenininhas, elas são também as mais superficiais. Elas só atingem a epiderme. Logo, por atingir apenas a epiderme, elas não deixam cicatrizes. Então já é uma coisa boa, né? Porque a gente não quer fazer cicatriz. E quando as pápulas elas são muito numerosas, elas podem se juntar. E quando elas se juntam, elas podem formar uma coisa chamada placa. A placa, ela é a união de várias pápulas. Ela acaba fazendo uma superfície elevada, né, com uma elevação, mas a elevação é muito pequena. E a gente vai ver que placa é diferente de nódulo, porque o nódulo ele já é bem maior, ele tem outras características. A placa, a textura dela é mais suave, ela é mais fina, ela não tem uma elevação tão grande quanto a gente vai ver que tem no nódulo. E aí a gente tem um intermediário entre a pápula e o nódulo. Esse intermediário a gente dá o nome de tubérculo. O tubérculo, ele é uma elevação também de consistência dura, um pouco maior do que a pápula. A pápula ela só vai até 1 centímetro. E no tubérculo, a diferença do tubérculo para a pápula é que no tubérculo nós já podemos ter infiltrações de células da derme. Isso quer dizer o quê? Célula da derme, fibroblasto. Então, num tubérculo, na sua regressão, ou de repente, dependendo do caso, remoção, nós podemos ter aí a formação de uma cicatriz, porque vai atingir a derme e nós vamos ter então a ação do fibroblasto, que é produzir colágeno para fazer a formação da cicatriz, para concluir a etapa de cicatrização. E em seguida, nós temos o nódulo. Nódulo, ele é um tipo de lesão dura e com uma elevação maior do que a da pápula, maior do que 1 centímetro, e as dimensões podem ser variadas. Tá? Ela começa a partir de 1 centímetro, podendo ter mais do que isso, dependendo da região da pele, do agente causador, do tamanho da lesão e assim por diante. O tamanho vai ser variado. Então, no nódulo, a consistência dele é bem mais dura do que da pápula e do tubérculo, porque ele tem um grande aumento do número de células da epiderme. E a gente tem também um aumento do número de células das camadas mais profundas da derme. Então, a gente tem um comprometimento tanto da epiderme quanto da derme na formação desse nódulo. Por isso, ele tem uma consistência bastante dura. E a sua regressão, então, pode eventualmente deixar cicatrizes, depende de como o nódulo vai regredir. Se ele regredir naturalmente, é pouco provável que ele deixe cicatriz, depende da etiologia. E se ele for extraído, aí depende também da forma de extração. Mas normalmente essas extrações de nódulos são feitos por dermatologistas, justamente porque envolve o comprometimento da derme. A gente tem que lembrar que o esteticista, ele tem a competência de trabalhar de forma invasiva na epiderme.
Na derme, essa competência ainda não é do profissional de estética, pelo menos até agora. Então, no nódulo, a diferença é que ele tem um tamanho muito maior em relação à pápula e ao tubérculo, e ele envolve as células da epiderme e da derme. Inclusive, há um aumento significativo no número dessas células. Por isso, ele fica tão elevado e com esse aspecto tão rígido. E um outro tipo de lesão que a gente tem, que aí o profissional de estética com certeza trabalha, são os cistos, ou o cisto pilosebáceo. A gente tem vários nomes para esse tipo de manifestação que acontece na pele. Eles são nódulos sólidos também, logo ele é uma lesão sólida, porém ele tem características diferenciadas das que a gente viu até agora. Ela tem um aspecto bem liso, ele não tem necessariamente um aumento do número de células de epiderme tão evidente, esse aumento das células não é tão característico como nas lesões que a gente falou até agora. E qual que é a principal característica do cisto? A principal característica dele é que ele é formado por um acúmulo de sebo ou de resto de célula, de materiais que deveriam ser retirados da nossa derme ou daquela região da pele. Mas o que acontece? Esse material se acumula e o macrófago ele tenta fagocitar. Mas por algum motivo, o macrófago não consegue fagocitar aquele material. E aí outros macrófagos vêm. E eles ficam ali tentando fagocitar e não conseguem. E eles acabam encapsulando aquele material. Então você tem dentro daquele material, você tem normalmente sebo, por isso a gente dá o nome de cisto pilosebáceo. E ele acaba ficando encapsulado pelos macrófagos. E daí aquilo fica parado lá na pele. Ele nem regride nem avança. E aí é algo que o profissional de estética normalmente trabalha com a extração. Aquele que normalmente a gente chama de milium, também tem esse nome. Nada mais é que um cisto pilosebáceo. Ele tem um aspecto um pouco mais suave em relação ao nódulo, porque normalmente ele não tem uma extensão muito grande, ele não cresce muito. Ele costuma ser pequenininho, mas é um incômodo estético, porque ele fica formando aqueles pontos normalmente esbranquiçados na pele. Agora eu quero que vocês olhem comigo aqui nesta imagem. Vejam aqui que nesta imagem ele está mostrando o que para a gente? Ele está mostrando um esquema da pele, aonde a gente tem justamente isso, o cisto sebáceo ou cisto pilosebáceo, que a gente visualiza na epiderme, porque a gente não tem visão de raio-x, né? A gente visualiza ele como? Aparentemente, quando a gente observa no rosto de uma outra pessoa, ele parece uma massinha arredondada, como se fosse parece uma espinha branca ou um cravo branco, uma coisa elevada, né? Mas a gente vê que está abaixo da pele. E esse material ele é formado do quê? De sebo, de queratina, de células mortas, que os macrófagos tentam fagocitar e por algum motivo eles não conseguem. E aí vários macrófagos vão se acumulando e formam uma cápsula em volta deste material que fica preso. Então agora, voltando aqui, como a gente havia falado, as lesões desse tipo elas podem ter aspecto endurecido ou aspecto amolecido. Esse aspecto endurecido é quando você tem uma lesão sólida, onde você tem apenas infiltração de células, o aumento de número de células ou infiltração de células da derme. E elas podem ter, em alguns casos, aspecto amolecido, que é quando você tem o extravasamento de algum tipo de líquido naquela lesão. Esse líquido pode ser matriz extracelular ou pode ser pus, como a gente vai ver mais para frente. Então agora nós vamos fazer uma pausa e em seguida falaremos sobre as
lesões que contêm algum tipo de líquido infiltrado nelas.